Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje daremos continuidade à segunda geração do modernismo aqui no Brasil. As aulas passadas falamos sobre os principais autores, as principais características gerais desse movimento, o que estava acontecendo no mundo, etc, etc e tal. Hoje vamos finalizar esse período falando sobre o principal autor dessa geração e talvez o principal poeta de toda a história do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Drummond nasceu em Minas Gerais. Drummond é um poeta mineiro e ele nasceu em 1902. Ele se forma em farmácia, o que acho que não tem uma relevância tão grande assim dentro da produção dele, mas ele é farmacêutico de profissão, e ele vai lançar o primeiro livro em 1930, exatamente quando começa a segunda geração. Ou seja, ele surge com a segunda geração. E a grande característica dele, além das fases que a gente vai ver cada uma, a grande característica singular dele é que ele é o poeta do verso livre. Todos os poemas dele, se não todos, praticamente todos, quase todos, vão ser em verso livre. Ele vai trabalhar principalmente com essa liberdade formal, essa liberdade poética, essa liberdade estética. Tudo isso vai estar com muita força presente na poética do Carlos Drummond de Andrade. Levando em consideração que a gente está no modernismo. O modernismo é exatamente a geração disso. Muito embora Vinícius de Moraes não trabalhe dessa maneira, ele trabalhe mesclando a métrica com o verso livre, Carlos Drummond de Andrade, ele é só verso livre. Ele é só verso branco, ele trabalha muito com esses versos livres, porque ele quer trazer a liberdade poética, a liberdade do sentir, a liberdade estética da criação para o seu poema. A estética, a escrita do Carlos Drummond de Andrade é dividida em quatro principais fases. A primeira delas é a chamada gauche, ou gauche, escreve gauche, mas se pronuncia gauche, é francês, é o esquerdo ou desajeitado. É aquela ideia da Idade Média, a palavra vem dessa origem da Idade Média, que o lado esquerdo era um lado ruim, o lado direito era um lado bom, tanto que em italiano quem é canhoto é sinestro, ou seja, sinistro, porque a esquerda tinha esse lado da maldade. O gauche, o esquerdo, seria então esse sujeito desajeitado, esse sujeito quebrado, esse sujeito que não está muito bacana, que sente um tédio, enfim. Essa vai ser a primeira fase dele, que vai durar um bom tempo, de 1930 a 1940. Lembrando que, já partindo daqui, isso daqui é só efeito didático, tá? Essas datas postuladas são por puro efeito didático. O cara não acordou em 1940, na virada do ano, e falou, poxa, hoje eu vou mudar de estética. Não, lógico, tem todo um caminhar, tem todo um como mudar. O social já vai aparecendo aqui no final do gauche, o gauche aparece no início do social, então tem toda essa fase de transição. A gente coloca essas datas por mero e puro efeito didático, tudo bem? Depois vem a fase social, que é com certeza a que é mais conhecida, a que tem maior número de produções, a que muitas vezes é cobrado nos mais diversos vestibulares e processos seletivos, é essa social. Sentimento do Mundo é dessa fase, Rosa do Povo, enfim, as principais obras do Carlos Drummond de Andrade são dessa fase social e que seguem as características sociais como todos os outros poetas e todas as outras obras da segunda geração modernista. Depois ele vem com uma fase mais filosófica, onde ele trabalha com temas metafísicos, onde ele trabalha com temas mais o eu em relação ao mundo, como esse eu se coloca. Trabalha mesmo com essa ideia filosófica e nessa fase também vai ter uma vertente que vai ser chamada de poesia nominal. Ou seja, é uma poesia que trabalha muito com características do concretismo, do cubismo. Concretismo é a escola que a gente vai ver na terceira geração. Aqui, em 1951, é exatamente onde começa o concretismo e o Drummond começa a flertar com essa outra estética literária. Ele escreve algumas coisas, não muito boas, e por isso ele volta para a forma que ele já escrevia no início. E por fim a gente vai ter a fase memorial, que é o finalzinho da vida do Carlos Drummond de Andrade, os últimos 20 anos, a década de 70 e de 80, o Drummond morre em 87, e é uma fase em que ele vai se voltar para o eu. Ele vai se voltar para a sua infância, para os seus amores, para o seu passado, o nome já é bem explícito, então ele vai trabalhar muito com essa temática do passado, da memória, do que foi e que já não é mais. Tudo bem? Então, apresentado aqui quem foi o Carlos Drummond de Andrade, um pouquinho a sua fase, como ele construía seus poemas. O Drummond ele era meio pessimista em alguns momentos, ele era um cara muitas vezes bem para baixo.
Ele era um cara relativamente bem grosso também, então algumas das entrevistas dele é bem engraçada, vale a pena dar uma procurada no YouTube, conhecer um pouquinho mais quem foi esse poeta, tudo bem? Então vamos começar a dar uma olhadinha nos poemas dele. A gente vai focar principalmente na fase gauche e na fase social. A fase filosófica memorial eu não vou trazer poemas, a gente não vai dar uma olhadinha nos poemas, a gente vai só falar sobre as suas características, de maneira bem superficial, bem por cima, falar um pouquinho o que eram essas fases. Mas a gente vai dar uma olhada melhor na gauche e na social por serem as duas fases principais da produção do Carlos Drummond de Andrade. Começar pela gauche, vamos lá. Bom, para falar dessa primeira parte, vamos começar pela gauche, a primeira fase do Carlos Drummond de Andrade, falar um pouquinho sobre suas características e ler esse poema emblemático que todo mundo conhece do Carlos Drummond de Andrade. Todas as fases do Carlos Drummond de Andrade, existe uma relação desse eu com o mundo. Existe uma relação do eu com algo que está fora dele. Nessa primeira fase, o eu se sente maior do que o mundo. O eu não vê no mundo coisas interessantes o suficiente, vê o mundo sempre como algo chato, como algo triste, como algo que esbarra na felicidade dele. E ele vê a si mesmo, o seu egocentrismo, como algo maior do que é esse mundo, do que é o sofrimento desse mundo. Ele sente sempre o seu sofrimento e o seu ser muito além do que de todos os outros. Essa primeira fase é aquela fase torta, aquela fase desajeitada, a fase esquerda, que é o que significa o gauche, que trabalha com essa ideia desse eu todo quebrado, desse eu destruído. Ele vai trabalhar muito com a ironia nessa primeira fase e principalmente com o pessimismo. A grande maioria dos poemas dele dessa fase gauche são pessimistas ou irônicas. E dentro do pessimismo a gente sempre vê um comportamento de isolamento, um sujeito sozinho. O sujeito tem que passar pelas coisas sozinho, ele nunca pode contar com ninguém porque ele é o eu. Esse eu muito além, muito maior e muito diferente do resto do mundo. Ele não consegue estabelecer uma relação com esse mundo. E por conta disso ele tem um desencantamento desse mundo. Então ele não consegue se enxergar dessa maneira e esse mundo se desencanta para ele. Esse mundo está perdido, esse mundo está destroçado, esse mundo não tem mais salvação. Eu sofro nesse mundo. Todas essas questões vão aparecer nessa primeira fase do Carlos Drummond de Andrade, a fase gauche. E por fim a reflexão existencial, que obviamente vai aparecer por conta de toda essa questão que é colocada antes. O pessimismo, o isolamento, o desencantamento do mundo, quem sou eu em relação a esse mundo, eu sou muito maior que esse mundo. Então todas essas questões vão ser colocadas nessa primeira fase, essa primeira construção do Carlos Drummond de Andrade. Vamos começar lendo esse poema, No Meio do Caminho, todo mundo conhece, com certeza. É um poema muito emblemático, todo mundo lê e fala, o que ele quis dizer com isso? E a gente vai dar uma lida agora e tentar compreender um pouquinho, ele é muito mais simples do que parece. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A gente consegue ver que existe essa reiteração, essa repetição constante, muitas vezes alterando, quase que criando um ciclo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Parece que ele está sempre girando e retomando essa pedra que ele encontra no meio do caminho. E essa pedra, ela vai crescendo conforme a narrativa, conforme o poema, a leitura vai crescendo. Porque ela vai se colocando sempre como uma repetição, sempre como algo recolocado. E não é só uma pedra, vão se tornando várias pedras. Qual que é a grande questão desse poema? Ele trabalha muito com esse pessimismo, com as dificuldades ao longo da vida desse sujeito. Esse eu que se vê contra esse mundo, não em relação, não em diálogo, mas contra esse mundo que está desencantado. Esse eu que vê nesse mundo só sofrimento, e ele precisa passar por cima disso. Então todas essas questões são colocadas de maneira muito profunda. Esse poema, por mais que ele pareça bobo, não é. Ele é um poema que trabalha com a reiteração, trabalha com a questão da construção dessa dor. Ele reforça na reiteração todos os problemas que ele teve. Então tudo isso é muito interessante e é importante notar também como ele constrói esse poema de maneira extremamente no verso livre, no verso branco. Como não há metrificação na construção desse poema. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então essas retinas já cansadas, essas retinas quase fechando. Fechando para quê? Para dormir? Para morrer? Qual o motivo dessa fadiga e dessa questão de que ela está fechando, ela já está cansada, ela já não aguenta mais olhar para esse mundo?
E ele nunca vai esquecer de todas essas pedras que ele foi encontrando no meio do caminho ao longo da vida dele. Os problemas que ele encontrou, as crises que ele entrou, as questões que ele não soube como resolver. Sempre era uma pedra no meio do caminho, era sempre uma forma dele não conseguir terminar o caminho, ele ter que contornar, encontrar outro, e quando ele contornava, ele encontrava outra pedra. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E esse final retoma o começo, como se a vida desse sujeito fosse esse ciclo. Ele não conseguisse fugir dessa condição na qual ele é apresentado, na qual ele é obrigado a viver. Então essa é a primeira geração, a primeira fase do Carlos Drummond de Andrade, e a gente vê que a segunda fase é uma ruptura com essa primeira. Ele inverte essa questão da prioridade. Não existe mais um eu que é maior que o mundo. Existe um eu que é muito menor que esse mundo. Esse mundo, as questões sociais, as questões humanas, as questões do outro, interessam e são muito maiores do que a questão do eu, que é o que a gente vai ver na segunda fase, a fase social. Então aqui terminamos essa primeira fase, essa primeira parte da escrita do Carlos Drummond de Andrade, e agora vamos dar uma olhadinha na fase conhecida como fase social. Bom, para falar da segunda fase do Carlos Drummond de Andrade, trouxe esse poema chamado Mãos Dadas. Essa fase é muito conhecida até porque há pouquíssimo tempo atrás era um livro dessa fase que estava sendo cobrado na FUVEST, que é o Sentimento de Mundo. O Mãos Dadas é dessa obra, Sentimento do Mundo, e agora está sendo cobrada o Claro Enigma, que vai ser da terceira fase, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Qual que é a grande questão dessa fase, qual que é a grande questão dessa segunda fase do Carlos Drummond de Andrade? Estrita e essencialmente social. Ele se preocupa com o social, ele se preocupa com o mundo. A gente vê que existe uma mudança. A primeira fase, eu maior que o mundo, agora o eu é menor que o mundo. O mundo é muito maior do que o eu. O mundo se torna a coisa mais importante. A questão social é muito mais importante do que o egocentrismo do eu, a subjetividade do eu. Nessa busca de que o mundo é mais importante que o eu, existe uma constante transformação social ou uma proposta de transformação social. A gente vai ver que todos os poemas dessa segunda fase são extremamente convidativos para que se lute, para que se mude, para que haja essa transformação no meio e no mundo. Ele vai ter uma participação sociopolítica muito ativa. O Carlos Drummond de Andrade vai se engajar de maneira muito grande nessa construção social e sempre o presente é maior que o futuro. Diferente das vanguardas, do futurismo, onde o futuro era o que deveria ser alcançado e o futuro era a coisa mais importante, Carlos Drummond de Andrade rompe com isso. Carlos Drummond de Andrade vai dizer o presente é muito mais importante que o futuro, porque é através do presente, através do agora, do hoje, do instante, que construímos o que é e o que será esse futuro. Então toda essa construção, tudo isso corrobora para esse poema que nós vamos ler agora e vamos dar uma analisada bem rápida. Não serei poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grande esperança. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. A gente consegue ver que isso aqui é quase um hino em relação à melhora social, à melhora do hoje. A gente tem que levar em consideração que aqui é 1940 até 1950, ou seja, período de guerra mundial. Ele está vendo o que está acontecendo com o mundo, ele está vendo o que está acontecendo com as guerras mundiais, as ditaduras pelo qual o Brasil passou, a Era Vargas e tudo mais, ainda não estamos na ditadura militar, mas enfim, os problemas econômicos e sociais pelos quais o Brasil passa, então tudo isso aparece de maneira muito forte, muito crescente na poética de Carlos Drummond de Andrade, em especial dessa segunda fase. Não serei poeta do mundo caduco, do mundo quebrado. Eu não quero cantar esse mundo quebrado, muito pelo contrário. Eu quero cantar um mundo grandioso, que eu vou construir através da minha poesia. Também não cantarei o mundo futuro. Não me interessa o que o mundo será se eu não pensar no agora. Então me interessa esse futuro tendo em vista o que eu construo dele a partir do hoje. Então ele não quer cantar esse mundo quebrado, ele não quer ser pessimista, como ele foi na primeira fase, o desencantamento, ele já quebrou com esse desencantamento, e ele também não quer cantar o mundo futuro, ele não quer cantar o depois, ele quer cantar o hoje. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estou preso no hoje e eu olho as pessoas que me rodeiam e eles estão taciturnos, eles estão tristes, eles estão quase gauche como era a primeira fase.
mas todos eles nutrem uma grande esperança. Todos eles têm alguma questão que pode revolucionar esse mundo. Todos eles têm uma questão dessa transformação social. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Não fiquemos sonhando com o futuro, não fiquemos pensando em passado. O presente é a grandiosidade. Através do presente construímos qualquer outra coisa. Então, a grande questão do Carlos Drummond de Andrade é pensar nesse presente e, de mãos dadas, transformar socialmente o que é esse presente, o que é esse hoje que ele vivia. Não serei cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Ele está negando tudo que outros poetas cantaram e tudo que até mesmo ele cantou na primeira fase. Não cantarei uma mulher, não falarei sobre amor, não cantarei uma história, não falarei sobre, a história da Disney, qualquer narrativazinha assim. Não direi suspiros ao anoitecer, não vou ficar me lamentando e não vou ficar olhando pela janela. Todas essas questões, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar acomodado. Eu tô no modernismo, eu vou lutar, eu vou de frente. A minha questão é essa transformação social, e isso é muito importante. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Eu não quero que as pessoas... E o que eu acho mais interessante é que ele coloca essas produções, o Canto à Mulher, Uma História, Os Suspiros ao Anoitecer, como entorpecentes. São formas de alienação em relação ao sujeito. Ele está propondo exatamente o contrário. Ele está propondo a transformação social. Entorpecer é se suicidar social e coletivamente. Ele não quer isso, ele não quer distribuir os entorpecentes e as cartas suicidas. Ele não quer que as pessoas se entorpeçam e parem de viver o presente e a transformação social. Muito pelo contrário. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Eu não vou fugir da onde eu tô e muito menos vou ser morto. Muito menos vou morrer, vou sumir daqui. Não, meu lugar é esse e eu lutarei em prol daquilo que eu acredito. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu vou cantar o hoje que eu vivo, os problemas que eu vivo, a transformação que eu busco, a luta que eu quero enfrentar. Eu vou cantar esse tempo presente, eu vou cantar os homens que estão comigo, esses meus companheiros que, embora taciturnos, nutrem a grande esperança. Eu quero cantar a vida presente porque eu sou e eu estou nessa vida presente. Então todas essas questões aparecem no Carlos Drummond de Andrade nessa segunda fase, a fase social, talvez a fase mais interessante e mais frutífera da produção do poeta. Bom, terminando essa parte, falamos sobre as características, falamos um pouquinho sobre um poema, fizemos uma análise do poema, e a grande maioria dos poemas vão trabalhar dessa maneira, sempre com uma grande esperança no futuro, sempre de maneira positiva, uma grande esperança no presente, em relação a uma construção de um futuro, sempre de uma maneira engajada no presente e a luta em relação a esse presente. Tudo bem? Então terminamos aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre as duas outras fases que faltam, onde a produção dele fica um pouquinho mais escassa, não é tão boa, enfim. Falar um pouquinho sobre elas duas, falar sobre algumas características e um pouquinho sobre o livro que compõe essa terceira fase. Bom, para finalizar nossa aula sobre Carlos Drummond de Andrade e sobre toda a segunda geração do modernismo, vamos falar sobre as últimas fases dele. Fases que são bacanas, são interessantes, mas não tem uma produção tão frutífera ou de qualidade tão grande, segundo a crítica, como as duas primeiras fases. A terceira fase vai ser chamada de filosófica ou fase dominal. Nessa fase, o eu não está nem acima nem abaixo do mundo. Esse eu se compara com o mundo. Os problemas do eu e os problemas do mundo são o mesmo, porque esse mundo vive nesse eu e esse eu vive nesse mundo. Então, todas as questões vão estar envolvidas nessa fase, e é dessa fase que a gente tem aquela obra, como eu já disse, Claro Enigma. Um dos poemas mais interessantes dentro do Claro Enigma é um poema que se chama Máquina do Mundo, no qual o Drummond faz uma relação, faz um diálogo com as máquinas do mundo estabelecidas, com o Camões, a máquina do mundo colocada ali nos Lusíadas do Camões, o classicismo, a máquina do mundo colocada por Dante na Divina Comédia, e ele subverte essas duas máquinas do mundo. A máquina do mundo em Camões e em Dante seria Deus, seria uma questão religiosa, e aqui o Carlos Drummond ele está muito forte com a ideia do ceticismo. Ele tem essa questão do ceticismo, do ateísmo muito forte, e ele vai negar completamente essa máquina do mundo. Essa máquina do mundo que seria a forma como o mundo funciona, o regimento do universo, a consciência cósmica que está inserida no universo se abre para ele,
e ele tá andando ali pela estrada do interior de Minas, ele olha para a máquina do mundo, ele simplesmente faz uma reflexão sobre essas questões e ele não aceita essa máquina. Ele continua em frente, vivendo a vida dele da forma como ele bem quer. Ele não quer ter esse conhecimento da máquina do mundo porque, segundo ele, ela é irreal. Então tudo isso está muito presente nessa obra, nessa construção do Claro Enigma e da fase filosófica. Ele vai ter uma reflexão existencial muito acentuada que vai estar presente na máquina do mundo, vai estar presente em toda essa obra que é leitura obrigatória da FUVEST, vai ter temas universais existenciais. Por que universais? Porque, por exemplo, a máquina do mundo ela trabalha com a cosmologia, ela trabalha com uma questão metafísica. Então isso também vai estar muito presente dentro da obra do Claro Enigma, dentro da obra dessa fase do Carlos Drummond de Andrade. Eu não trouxe o Claro Enigma aqui porque ele é gigantesco e não tem como picotar ele, senão ele fica muito caleidoscópico, fica sem sentido. Vale a pena vocês irem atrás e dar uma lida nesse poema. Ele é um pouquinho mais complexo do que os outros, que a gente viu até agora, bem mais, aliás, mas vale a pena dar uma lida, vale a pena se aventurar nessa leitura. Por fim, a alma desse poeta, a alma do lírico Carlos Drummond de Andrade, ela é tomada pelo mundo. O que isso quer dizer? Esse mundo, ele enfim parece que corrompeu a alma desse sujeito. Eles se colocam como iguais, eles vivem no mesmo espaço, mas parece que ele desiste de fazer aquelas mudanças de que o mundo era maior. Então, o pessimismo dele, que já tinha na primeira geração, é um pessimismo agora extremamente corrosivo. É um pessimismo que você lê aquilo e você se sente mal. No primeiro ele trabalha com um pessimismo irônico. Agora, nessa terceira fase, existe esse pessimismo corrosivo. Aqui, além da fase filosófica, nesse terceiro momento do Carlos Drummond, a gente vai ter a fase nominal também. Como eu já disse, a fase nominal é uma aventura que ele faz pelo meio do concretismo, pelo cubismo, uma vertente mais vanguardista da poesia. Que não dá muito certo e ele volta para a fase memorial. Mas que ainda assim ele tenta. Ele tenta fazer essa construção concretista que a gente vai ver na próxima aula o que foi o concretismo. Por fim, a quarta e última fase, encerrando a nossa aula de hoje, é a fase memorial. É a fase talvez que os críticos menos se debrucem, menos tenham interesse e que consideram menos produtiva do Carlos Drummond de Andrade. É o eu, não existe mais um mundo nessa fase, é o eu e a subjetividade acentuada, a subjetividade do cotidiano. Então, o dia a dia, a vida desse sujeito, como ele vive, quais são as questões que ele viveu, daí ele vai retomar a infância, vai retomar os amores, vai ser uma poesia muito envolta do erotismo. Portanto, essa fase memorial é uma fase extremamente do passado. É uma busca desse passado. Se a segunda fase era uma fase do presente, a fase memorial é a busca do passado, a busca do reencontrar de si mesmo. E vai ser assim que ele vai escrever até a morte dele. Essa fase memorial dura por volta de 20 anos, a década de 70, a década de 80 quase que inteira, porque ele morre em 87, e então é mais interessante a gente focar nesses poemas daqui pra cá. A primeira, a segunda e a terceira, em especial a primeira e a segunda. A terceira ainda tem coisas bem interessantes, mas em especial a primeira e segunda acima de todas. Tudo bem? Então ficamos por aqui com a aula de Carlos Drummond de Andrade. Espero que tenham gostado, se interessado pelo poeta, busquem mais um pouco, vale muito a pena conhecer quem foi esse sujeito. E mais uma vez, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.